Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do seu curso de programação em Python. Eu sou o professor Alan. Quero apresentar para vocês nessa aula aqui uma sugestão de resolução do nosso sexto exercício relativo à parte das listas que nós temos aí disponível da linguagem em Python, tá certo? Então, sem mais enrolação, vamos abrir aqui o nosso editor de códigos do PyCharm no computador. Eu quero apresentar para vocês aí, então, a minha sugestão de resolução da sexta questão sobre as listas da linguagem Python. Muito bem, pessoal, eu já estou aqui no meu computador. Vamos abrir o nosso editor de códigos do PyCharm para começarmos a desenvolver, então, a resolução aqui do nosso sexto exercício aí relativo à parte das listas, tá certo? Após a abertura aqui do PyCharm, nós vamos entrar aqui no nosso projeto Exercícios de Python. Dentro desse projeto que eu já tenho ali de criar de aulas anteriores, o meu arquivo.py contendo a lista 06 aqui, ó, que trata da parte das coleções, né, mais precisamente sobre as listas. Eu vou fechar aqui o nosso navegador de arquivo, contendo aqui o diretório, e aqui agora nós temos tudo aqui na tela, né, o nosso editor de códigos aí, então, para começarmos a desenvolver aí a resolução, então, da sexta questão aqui das listas em Python. Lembrando você aí que na aula passada, né, nós fizemos aí a resolução do nosso quinto exercício aí relativo a essa parte das listas. Se você não tiver visto essa aula, eu vou deixar um card aqui em cima para que você possa assistir, tá certo? Onde eu mostrei para vocês aí como a gente pode fazer aí a remoção e retornar também, né, o elemento de uma determinada posição aí das listas em Python. E aqui, né, logo na sequência, nós temos então o nosso enunciado da sexta questão, que diz o seguinte: crie um programa que lê 5 valores inteiros, né? Então eu preciso fazer uma leitura de 5 valores aí do tipo inteiro de uma lista, e em seguida, né, some todos os elementos e exiba o resultado então aí da soma de todos os elementos que o usuário ele fornecer. Então, basicamente aqui nós podemos fazer a utilização de uma estrutura de repetição utilizando, por exemplo, o for, tá certo? Então, para isso eu posso aqui, por exemplo, aqui, ó, começar com o for e in range. E como eu quero 5 valores, eu vou colocar assim, ó, dessa maneira, aqui dentro dos parênteses, apenas o 5. Então, para i, né, a variável de iteração em um range com 5 valores, ele vai fazer para a gente aqui dentro do bloquinho, então, essa parte que é exatamente para a gente poder fazer a leitura ali de 5 valores. E para isso eu vou criar uma variável chamada valor, tá certo? Do tipo inteiro, então vai ser um int de input aqui no caso, já que o usuário ele vai precisar entrar com esses dados. E aí eu posso colocar aqui, por exemplo, aqui, ó, digite o valor. E eu vou colocar aqui, ó, o índice i. Vou até colocar aqui a minha f-string para me colocar dessa maneira aqui, ó, i mais o número 1. Por que que a gente faz isso daqui mesmo? Porque quando eu utilizo a estrutura de repetição com o for, eu sempre começo com o índice na posição 0 até o número 4 no caso. Então, eu tenho 5 valores. Então, para não começar com o número 0, eu acrescento aqui, né, o i mais 1. Dessa maneira, então, eu vou ter sempre começando do valor 1. Tá certo? Eu vou colocar aqui também assim, ó, 2 pontos e um espaço aqui para que o usuário possa digitar esses valores. O valor, né? E aí, logo na sequência, eu vou criar uma outra variável que vai ser aqui, no caso, agora valores, tá certo? Para me poder utilizar o método append. Inclusive, eu vou até colocar assim, ó, valores. Eu vou declarar inicialmente essa variável valores, que vai ser uma lista sem nada dentro. Opa.
Então, eu tenho aqui, ó, uma lista vazia, no caso, tá certo? E aqui eu já posso, então, né, utilizar o método append. Então, eu coloco valores.append. O append é o método exatamente para a gente ir adicionando aí os valores. E aí eu coloco, então, a variável valor que o usuário aí me fornecer, tá certo? E aqui, dessa maneira, nós já podemos aqui, logo na sequência, fazer a soma de valores. Então, eu posso, por exemplo, aqui, ó, fazer assim, ó, vou declarar uma variável chamada soma e utilizar uma função do Python que é o sum, exatamente para fazer a soma, tá certo? E aí eu coloco que eu quero fazer a soma de valores. E logo na sequência eu já posso utilizar aqui, então, o meu print com as f-strings, e aí eu vou colocar aqui assim, por exemplo, ó, a soma dos valores é 2 pontos, e aqui eu coloco, então, entre as chaves, né, a minha soma, no caso. E aqui, dessa maneira, nós já podemos, inclusive, rodar o nosso código. Então, para isso, aqui em cima da aba lista 06, aqui, run lista 06, e nós temos aqui, ó, digite o valor 1. Eu vou digitar aqui, por exemplo, o valor 2, 4, 7, 5, o valor 1. Então, tá aí, ó, nós temos a soma dos valores, que é 19. 2 e 4, 6, né? Com 7 aqui, 13. 5, 18, com mais 1, 19. Então, tá certinho aqui. Fizemos aí a resolução aqui desse nosso sexto exercício, né? Para fazer a soma dos valores que o usuário li aqui, ó, né? Esses 5 valores que o usuário digitar. Poderia fazer de uma forma diferente aqui nesse caso desse código? Posso sim. Inclusive, eu vou fazer aqui, ó, mostrar para vocês, eu vou colocar uma hashtag nessa linha, utilizando, né, a função soma. Essa seria uma forma alternativa. E uma outra maneira seria fazendo aqui dentro, né, desse meu laço for aqui, tá? Então, para isso eu vou fazer o seguinte aqui, ó, vou declarar inicialmente uma variável soma, e essa variável ela vai começar valendo 0 no caso. E aí, né, dentro aqui da indentação do for, eu vou fazer o seguinte, soma recebe soma mais valor, tá certo? Então, aqui, ó, novamente, se eu quiser rodar esse código, ó, vou rodar, digito o primeiro valor aqui no caso, eu vou digitar aqui, por exemplo, 5, 3, 2, 1, 4, né? Então, a soma aí dos 5 valores é 15. Digitei outros valores aqui, tá certo? Mas, se você fizer a conta, aí vai dar 15 mesmo. Fiz dessa forma, né? Soma recebe soma mais valor, então soma inicialmente era 0, e ele foi adicionando aqui esse valor que o usuário foi digitando ali ao longo do programa. Eu posso, inclusive, fazer ele de uma forma diferente. Aqui, ó, essa linha, fazendo assim, ó, soma mais igual, né? Não sei se vocês se lembram dessa forma aqui, ó, de fazer a utilização aqui do incremento, tá certo? No Python aqui, então, você pode utilizar soma mais igual valor, é a mesma coisa que soma recebe soma mais valor. Então, rodando novamente o código, aqui, ó, 5, 3, 2, 1, 4, tá lá, ó, digitei os mesmos valores de antes, então eu tenho a soma aqui igual a 15. Então, aqui, pessoal, nós finalizamos, então, a resolução aí do nosso sexto exercício sobre as listas da linguagem Python. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final aí de mais uma aula do seu curso de programação em Python, onde eu pude apresentar para vocês aí a minha sugestão de resolução da nossa sexta questão relativa à parte das listas que nós temos aí disponível da linguagem em Python, onde nós podemos ali fazer a entrada de 5 números e depois, né, que o usuário entrar com esses números dentro da lista,
nós vamos ali adicionando valor a valor e, por fim, fazendo ali, então, a soma de todos esses valores, tá certo? Eu espero que vocês possam aproveitar. Se você tiver feito de uma forma diferente esse exercício, mostra pra gente aqui embaixo nos comentários, tá certo? Vou pedir o de sempre que vocês deixem um like no vídeo, considere se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. Compartilhe esse conteúdo com alguém que tem interesse em aprender linguagem de programação com o Python. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários também. E nos vemos aí no próximo vídeo. Até mais!